Oi gente, aqui é a Anne e a aula de hoje é sobre a arte contemporânea no Brasil e no mundo. Primeiro vamos falar sobre esse termo, né, a contemporânea, arte contemporânea. Será que esse nome ele vai fazer sentido daqui para frente, pensando na questão de tempo, nas marcações temporais e as produções artísticas, né? A gente tem primeiro a pré-história, depois a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a idade contemporânea. Essa palavra, ela significa algo que está relacionado aos seus dias. Só que pensando no futuro, talvez essa palavra não caiba mais. Por enquanto a gente usa esse termo, né? Mas é uma questão para se pensar aí. Vamos pensar então sobre o que é a arte contemporânea. São os movimentos, tendências e estilos artísticos a partir dos anos 50, impulsionados pelo status econômico e sociocultural, pelas mídias e tecnologias e pela globalização. Pensando assim na configuração, né, social, tecnológica, política da Europa, dos Estados Unidos, né, como que os artistas se viam dentro de todo esse contexto, como que eles poderiam expressar e produzir cultura, produzir uma identidade a partir desses temas que estão bem presentes ali. Então, quando a gente fala em globalização, pensa nas interferências culturais, né, nessa riqueza toda que fica muito múltipla, é interessante se apropriar, desenvolver, transformar a cultura mesmo. Os artistas, dentro de suas identidades visuais, buscam a ruptura com padrões acadêmicos, e isso é uma característica das vanguardas, desde lá o início do século XX, né, a ruptura com aquilo que é tradicional, com aquilo que é clássico, né, e de repente buscar algo muito mais particular e talvez mais interessante. A experimentação é a interação entre técnicas e mídias, inclusive interagindo com cinema, com televisão, com rádio, com música, enfim, todas as mídias que fazem parte de uma cultura. E expressar a criatividade, ok? Isso faz parte de todos os movimentos, estilos e, logicamente, está dentro, né, inerente ao artista. Vamos falar aqui sobre alguns movimentos e tendências importantes dessa época, a partir, né, iniciando pela pop art, que começa ali bem alinhado com o final da Segunda Guerra Mundial. Os pontos importantes para falar da pop art são a criticidade, a temática popular, técnicas mistas, cores intensas e contrastantes. Esses artistas aqui, ó, eles são bem importantes, né? O Claudio Tosi, que é brasileiro, o Roy Lichtenstein e o Andy Warhol, que são dos Estados Unidos, e, obviamente, existem outros artistas, por exemplo, o Richard Hamilton. Ele fez a primeira obra considerada uma obra de pop art, que é uma interação entre técnicas, né? Ela é uma colagem com peças recortadas de revista, de jornal, que tem objetos, figura humana, e é um cenário todo interessante, que fala um pouco sobre a nudez, a questão da beleza, a tecnologia, os acontecimentos históricos, né, daquela época. É bem interessante se você for procurar essa imagem. Muito bem, vamos falar agora ponto a ponto, né? A criticidade, no sentido de criticar a ideia de consumo comercial, dos produtos, enfim, das marcas. É interessante tratar, para o artista é interessante retratar essa ideia de consumo, inclusive das mídias e dos próprios atores, atrizes, produtores de arte da época. Imagina lá, por exemplo, o Andy Warhol, quando ele se apropria da imagem dos Beatles, ok? São artistas importantes, famosos já naquela época, e que eram tratados como se fossem objetos, né? Ou então Elvis, né? Então, assim, são pessoas que eram estrelas, celebridades, e que para o público geral, na publicidade, eram tratados como se fossem não pessoas, e sim como um produto, né? Então essa é uma forma de criticidade também. O Andy Warhol era bem intenso nisso, né? Ele se apropriava dessa imagem, repetia, reproduzia, modificava as cores, colocava cores contrastantes, como eu citei ali, né? As cores dentro da teoria da cor, né? O estudo das cores é bem importante aqui. Cores atrativas, que são irreais e que fazem qualquer pessoa parar e olhar aquela imagem. A ideia é o quê? Que o público geral que não tem interesse ou acesso ou o hábito de consumir a arte, de alguma forma, por causa das cores, por causa do tema, que é um tema popular, ele vai de alguma forma se interessar por aquilo,
Por mais que não chegue num nível de leitura, de interpretação complexo e profundo, pelo menos teve o contato com aquela produção artística, ok? As técnicas, como eu disse, né, são mistas, a interação entre tinta plástica, tinta acrílica, a colagem, até a escultura, ok? E também tem a temática popular no sentido de trabalhar com aquilo que o público já conhece, como, por exemplo, as histórias em quadrinhos, né, as imagens sequenciadas. O Roy Lichtenstein foi bem intenso nesse sentido de trabalhar com o grafismo, com as características da impressão, a retícula, as cores, os elementos gráficos de contorno, enfim, é bem bacana esse trabalho dele. E não trabalhava, por exemplo, né, o Roy Lichtenstein não trabalhava, por exemplo, com a sequência completa de uma história, ele não era um quadrinista, ele trabalhava com a temática, com o contexto, com um fragmento de uma história em quadrinho, por exemplo. E o Claudio Tosi, que estava aqui no Brasil trabalhando com a arte pop, bem ligada, bem relacionada, associada à política, em contexto de regime militar. Ok? Essa imagem aqui do lado, que é uma das reproduções que o Andy Warhol fez das latas de sopa Campbell, né? Então, como eu disse, ele é uma das serigrafias que ele fez. Imagina, então é um contexto, é um objeto popular que as pessoas conheciam e, veja, não era um tema de obra de arte, né? A gente pensa no passado, né, nas temáticas de retrato, de paisagem, enfim, de contexto histórico, e aqui ele coloca um produto de consumo que você vai no mercado, compra a lata por alguns dólares ali, mas aqui existe uma grande crítica no sentido do próprio consumo dos produtos, a ideia de consumismo mesmo, e também a comercialização da própria arte. Tem uma grande exposição dessa série aqui que ele fez com 32 telas de serigrafia, que ele posiciona na parede as 32 serigrafias, cada uma com um sabor da sopa, como se fosse uma prateleira, né? A arte está sendo comercializada naquele sentido ali. Ok? Vamos para o próximo. Então, a Op Art, que é um estilo bem interessante, porque ele anda bem de lado com a ciência, é interessante porque a obra ela se finaliza na cabeça do observador, né? Uma reação nos olhos, feita a partir das composições, é bem bacana isso. O artista da Op Art, ele se apropria bastante dos elementos de composição, os grafismos, né? O ponto, linha, plano, forma, volume, cor, enfim, todos os elementos de composição, trazendo reações interessantes. E aí, quando eu falo das ilusões ópticas, são as sensações de volume, de movimento, de pulsação, de contraste, ambiguidade e de relatividade. Tudo isso a partir dos elementos visuais, olha que bacana. E aí a predominância do abstracionismo entra bacana nisso, né? Porque se eu falo dos elementos gráficos, o artista se preocupa mais com a junção, com a articulação, em como compor os elementos gráficos, formando imagens abstratas, mas que gerem alguma sensação, alguma emoção, um sentimento bacana no olhar do observador, ok? E aqui eu coloquei o observador ativo, então só relembrando a ideia de que o observador ele é extremamente importante. Olha só, quando a Op Art começou, quando ela foi divulgada, né, pela primeira vez, uma obra foi publicada numa revista, por exemplo, não foi um movimento um estilo muito bem aceito, porque mais parecia uma experiência científica no olhar crítico, né, do que uma experiência artística. Os artistas, né, que são brilhantes nesse estilo, Victor Vasarely, o filho dele, a Brigitte Healy, eles demonstraram aos poucos, né, como que essa experiência artística era extremamente valiosa e que não tem nenhum problema a arte estar andando ao lado de uma outra ciência, né? Então é bem bacana esse movimento. Então aqui, a arte naif, que significa arte ingênua, é um estilo, uma tendência bem bacana, presente aqui no Brasil, presente em vários lugares do mundo, e ela é bem importante porque ela está totalmente desligada do academicismo. Se eu falo de arte ingênua, eu estou dizendo que esses artistas, esses produtores de arte, eles são autodidatas, ok? Então são artistas autodidatas que se preocupam mais com o significado do que as questões técnicas. Então existe a quebra de perspectiva, a quebra de proporção
por exemplo, na figura humana, né? É bem bacana o contexto, a história, o significado, muito atrelado, muito alinhado com a própria cultura. Então é um contexto do artista, daquilo que ele vê, aquilo que ele vivencia, questões folclóricas, por exemplo, é bem legal. E aí os artistas que se destacam aqui são o Mestre Vitalino, o Heitor dos Prazeres e a Lia, ok? Então existem muitas paisagens, representações culturais, registros, né, de eventos, é bem bacana esse movimento aqui. Eu vou colocar para vocês 2 folhetos de literatura de cordel, que são 2 exemplos aqui de arte naif, ok? Por que são 2 exemplos de arte naif? Porque a gente tem a junção entre a gravura, ok? A experiência com a gravura, que é uma linguagem artística também. A pessoa experimenta, ele experiencia essa técnica, geralmente fora da faculdade, ok? E dentro a gente vai ter a questão da literatura, né? A literatura de cordel, que tem toda a métrica, toda uma técnica bacana que é passada na vivência, é um conhecimento aprendido pelo empirismo. Então isso aqui é riquíssimo, ok, gente? E por que cordel? Porque lá na feira, na pracinha, ele é pendurado na cordinha, no barbante, como se fosse um varalzinho, e aí você tem a liberdade de escolher, de ler. Muitas vezes o cordel ele é apresentado em forma musical, ok? Com os rimadores, os trovadores. Então isso aqui, ó, é uma cultura brasileira riquíssima. E o próximo aqui, então, para finalizar, o grafite. Vamos lá. A linguagem é verbal e não verbal, porque quando eu falo verbal, eu estou falando das tags, das assinaturas do artista, ok? Existem tantos estilos de escrita, né? Então é uma escrita muito artística, articulada na forma, na cor, é uma leitura, uma escrita muito complexa, ok? E a linguagem não verbal, porque pela imagem a gente tem o potencial de comunicação, transmissão de informações e etc. A crítica, a denúncia, o registro, a expressão e a cultura. Então, são vários pontos aí importantes que estão ligados, né, no movimento do grafite, que começou lá nos anos 70, aproximadamente, né? Nos anos 80 ganhou força nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aqui no Brasil, a gente tem tantos exemplos, né, de artistas que são dessa escrita, né, dessa linguagem que se apropria do espaço da cidade, e é muito bacana. É uma intervenção sobre o ambiente urbano. Assim, ó, é bem bacana que o grafite está muito alinhado ao crescimento da cidade, a questão da periferia, ok? Então, quando a gente anda nos lugares mais periféricos, longe do centro, a gente vê bastante essa expressão do grafite, que é, inclusive, uma linguagem do hip hop, né? É um universo de tendências artísticas, de música, de poesia, de dança, de artes plásticas, né, com o grafite. E os artistas que eu tenho para citar aqui, o Basquiat, o Keith Haring, o Banksy, o Cobra, os Gêmeos e a Nina. Eu também não coloquei aqui, mas tem o Thiago Mundano, tem o Bolacha, enfim, vários escritores da cidade, vários artistas importantes. E olha só, eu coloquei aqui um trechinho de uma obra do Keith Haring, aqui também. E o que é legal? Que o grafite ele passou por vários obstáculos, né? Primeiro, a aceitação como forma de arte. E aí agora, que é uma arte aceita, entre aspas, porque tem algumas questões em relação ao grafite e a pichação, né? Que andam juntos e existe uma linha bem tênue entre eles, né? Mas o grafite, que é bem aceito como arte, é comercializado também. Veja só, a gente tem, de repente, uma obra que foi colocada no muro, reproduzida e vendida, reproduzida em papel, de repente uma estampa de roupa, uma estampa de algum outro objeto. Então é interessante perceber que é uma arte recente e que tem um desenvolvimento muito rápido, né, uma transformação muito bacana, ok? Gente, é isso então. Desde lá do outro quadro, o início da arte contemporânea nos anos 50, finalizando aqui com o grafite. Ficamos por aqui, até a próxima!